Toda mãe brasileira conhece a história. Toda avó que cuida de neto conta essa história. É uma história tão antiga que ninguém sabe exatamente quando começou, mas todos sabem exatamente como termina. Com uma criança deitada na cama tremendo de medo, com uma criança prometendo nunca mais fazer o que fez, com uma criança que finalmente entende que algumas histórias não são histórias. Snow avisa: existe uma criatura que vive na escuridão, que vive nos lugares que mães não querem que filhos entrem, que vive nos armários escuros das casas antigas, que vive embaixo das camas quando as luzes se apagam, que vive nos cantos que ninguém consegue ver completamente. O bicho-papão é mais velho que as casas, é mais velho que as cidades, é mais velho que o Brasil. É uma coisa que sempre esteve aqui. O bicho-papão é a razão pela qual as crianças têm medo do escuro. Não é medo infundado, não é imaginação. É instinto, é aquela sensação primitiva que todas as crianças têm quando a luz se apaga. É a sensação de que tem algo ali, algo que está esperando, algo que tem fome. A verdade sobre o bicho-papão é que ele não é uma coisa simples, não é um predador comum. É uma entidade que existe no limite entre mundos. Existe um lugar que fica entre a realidade e o pesadelo. Um lugar que a maioria dos adultos esqueceu como acessar. Um lugar que as crianças conseguem sentir, mas não conseguem descrever. O bicho-papão tem uma forma, mas essa forma não é fixa. Ele se transforma, se adapta, se molda de acordo com o medo de quem o vê. Para uma criança que tem medo de homens, ele pode parecer um homem muito alto. Para uma criança que tem medo de animais, ele pode parecer uma besta com garras. Para uma criança que tem medo de coisas que não consegue definir, ele pode parecer exatamente aquilo. Uma coisa que não tem forma, uma coisa que é apenas presença e frio e mal. Mas quando não está se transformando, quando está em sua forma verdadeira. O bicho-papão é algo que poucos conseguem descrever, porque poucos conseguem vê-lo e continuar bebendo. Mas existem relatos de pessoas que quase encontraram com ele, relatos de crianças que escaparam, relatos de pessoas que tiveram apenas um vislumbre. Em sua forma verdadeira, o bicho-papão é um homem, mas um homem que não deveria ser possível existir. É muito alto, tão alto que precisa baixar a cabeça para passar pelas portas. Tão alto que quando está em um quarto normal, sua cabeça toca o teto. É muito magro, tão magro que parece que sua pele está colada aos ossos. Você consegue ver a forma de cada costela, consegue ver o desenho de cada osso em seus braços. Sua pele, pálida demais, não é apenas branca, é um branco que não deveria existir em nenhum ser vivo. É um branco que parece irradiar uma falta de cor, um branco que parece absorver qualquer calor ao seu redor. Quando o bicho-papão se aproxima à temperatura Tsai, não gradualmente, Tsai drasticamente. Pessoas que estão perto dele relatam arrepios que parecem vir de dentro dos ossos. Seus olhos são a coisa mais assustadora. Não tem cor, não tem pupila, não tem branco. São apenas preto, um preto que é absoluto, um preto que parece ser um buraco, um preto que parece ter profundidade infinita. Quando você olha nos olhos do bicho-papão, você consegue sentir que está olhando para um abismo, para um lugar onde nada consegue voltar. Ele veste roupas muito antigas, um sobretudo que parece ter vindo do século XIX, um sobretudo que está sempre molhado, não encharcado, apenas molhado, como se ele tivesse saído de um rio que não existe em lugar nenhum. A roupa é da cor de um cinza muito escuro, uma cor que parece absorver luz, uma cor que parece estar sempre se movendo. Ele veste também um chapéu de copa alta, que é grande demais para sua cabeça, um chapéu que parece estar pregado em seu crânio, que não cai mesmo quando o bicho-papão se move rápido, que não se mexe mesmo quando há vento. O chapéu é da mesma cor da roupa, daquele cinza que absorve luz. E ele tem mãos que não são mãos humanas. Tem dedos que são muito longos, dedos que se flexionam de formas que dedos humanos não deveriam se flexionar, dedos que terminam em unhas que não são exatamente unhas, unhas que parecem ser feitas de uma substância que não é nem osso, nem metal, nem nada que exista no mundo normal. O bicho-papão se alimenta de crianças desobedientes, não de forma literal. Não é que ele come a carne delas, é que ele a leva. Leva a criança para um lugar que não existe nos mapas, para um lugar que fica entre a realidade e o pesadelo, um lugar de escuridão completa, onde a criança fica presa para sempre, presa em um estado entre vivo e morto, consciente, mas incapaz de se mover, capaz de sentir o frio, mas incapaz de gritar. Quando o bicho-papão coleciona uma criança, ele a coloca em um espaço que existe apenas em sua mente, um espaço que é ao mesmo tempo uma sala
e um vácuo, um espaço que é ao mesmo tempo quente e frio. Um espaço onde a criança fica suspensa, onde a criança fica observada, onde a criança fica alimentando a existência do bicho-papão com seu medo. O bicho-papão tem poderes que não conseguem ser explicados com ciência. Pode se transformar em qualquer coisa. Pode parecer uma sombra, pode parecer uma pessoa conhecida, pode parecer um animal, pode parecer luz, pode parecer som, pode se tornar a própria escuridão. Pode fazer a escuridão parecer viva. Pode fazer você ver coisas que não existem. Pode fazer você ouvir vozes que vêm de dentro de sua própria mente. Pode passar através de portas fechadas. Pode se espremer em lugares impossíveis. Pode aparecer embaixo de camas, sem ter entrado pelo chão ou pelas laterais. Pode estar em um lugar e de repente estar em outro lugar completamente diferente, sem ter saído do primeiro lugar. Pode se dividir, pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Pode ser você e você não conseguir saber qual é qual. O bicho-papão tem o poder de fazer crianças o seguirem. Não por força, não por hipnose, apenas por uma atração que as crianças não conseguem resistir. Quando o bicho-papão quer uma criança em particular, ele começa a aparecer nos sonhos dessa criança. Aparece toda noite. Aparece sempre da mesma forma. Aparece e fica observando. Aparece e fica esperando. Aparece e devagar a criança começa a ficar menos assustada. Começa a aceitar aquela presença. Começa a querer conhecê-lo. E quando a criança está pronta, quando a criança finalmente deixa de resistir, quando a criança finalmente concorda em encontrá-lo, então o bicho-papão vem. Vem durante a noite. Vem quando a criança está sozinha. Vem e a leva para dentro da escuridão que ele controla. E a criança não volta mais. Pelo menos não como era antes. As crianças que conseguem escapar do bicho-papão nunca são as mesmas. Saem com cicatrizes que ninguém consegue ver. Saem com traumas que os psicólogos não conseguem tratar. Saem sabendo coisas que nenhuma criança deveria saber. Saem mudadas. Sem marcar. A forma de se proteger do bicho-papão é simples. É obedecer. É não entrar em lugares escuros sozinho. É não sair à noite sem permissão. É não ser desobediente. É respeitar os avisos que seus pais dão. Porque o bicho-papão está sempre observando. Está sempre esperando. Está sempre procurando por crianças que cometeram o erro de desobedecer. E quando finalmente a criança viola a regra que seus pais estabeleceram, então o bicho-papão vem e ninguém consegue ajudar. Gabriel tinha 9 anos e era uma criança difícil. Era aquele tipo de criança que os pais descrevem como questionadora, que não aceitava um não como resposta, que testava os limites constantemente, que tinha aquela confiança de criança que ainda não aprendeu a temer as coisas reais. Seus pais já tinham contado a história do bicho-papão inúmeras vezes. Sua mãe tinha dito que era uma criatura real, que vinha buscar crianças desobedientes, que desaparecia com elas para lugares de onde ninguém conseguia voltar. Gabriel tinha rido. Gabriel tinha dito que era só uma história para assustar. Gabriel tinha dito que não acreditava em coisas assim. Na noite de 17 de agosto, Gabriel foi desafiado pelos amigos. Seus amigos da escola disseram que ele era covarde. Disseram que não tinha coragem de fazer algo que sua mãe tinha proibido. Disseram que se ele fosse realmente corajoso, faria aquilo que ela tinha dito para nunca fazer. O desafio era entrar na casa abandonada na rua de trás. Uma casa que tinha sido destruída por um incêndio anos antes. Uma casa que todas as crianças da vizinhança evitavam. Uma casa que tinha fama de estar assombrada. Seus pais tinham dito especificamente para Gabriel nunca entrar ali. Tinham dito que era perigoso. Tinham dito que havia coisas lá que não eram de brincar. Mas Gabriel queria provar que era corajoso. Queria mostrar aos seus amigos que não tinha medo. Queria demonstrar que aquela história do bicho-papão era apenas uma mentira para manter crianças obedientes. Gabriel entrou na casa uma noite. Entrou sozinho porque seus amigos não tiveram coragem de o acompanhar até o final. Entrou quando estava escuro. Entrou quando ninguém sabia aonde ele estava. A casa estava escura por dentro. Muito escura. Havia furos no teto onde a chuva entrava. Havia paredes queimadas. Havia coisas no chão que Gabriel não conseguia identificar. Havia um cheiro que era quase físico. Um cheiro de coisa velha queimada. Um cheiro que fazia Gabriel sentir náusea. Gabriel estava caminhando pela sala quando escutou um som. Um som que vinha de algum lugar dentro da casa. Um som que parecia ser um rosnado. Um som que parecia ter vindo de uma criatura muito grande. Gabriel parou. Seu coração começou a bater mais rápido. De repente, aquela bravata toda tinha desaparecido. De repente, Gabriel lembrou das histórias que sua mãe contava. Daqueles olhos pretos.
daquele homem muito alto, daquele frio anormal. Gabriel virou para correr, mas parou, porque sentiu algo. Sentiu como se a temperatura do ar ao seu redor tivesse mudado. Sentiu como se algo tinha se posicionado entre ele e a porta de saída. Gabriel virou lentamente. Estava lá, na penumbra da sala queimada. Uma forma que era muito alta, muito magra. Uma forma que parecia estar usando um sobretudo molhado. Uma forma que parecia estar usando um chapéu que era grande demais para sua cabeça. E aqueles olhos pretos que Gabriel tinha ouvido falar em histórias, aqueles olhos que não tinha nada de humano dentro deles. Gabriel começou a gritar, começou a correr, começou a tentar se forçar para sair daquela casa. Mas a porta tinha trancado, as janelas estavam fechadas. As paredes pareciam estar se movendo, como se a casa tivesse ficado viva, como se a própria estrutura estivesse conspirando para mantê-lo ali dentro. O bicho-papão não corria. Não precisava, apenas caminhava. Caminhava lentamente em direção a Gabriel. Caminhava enquanto Gabriel gritava. Caminhava enquanto Gabriel tentava desesperadamente encontrar uma saída. Caminhava, e seus dedos longos deixavam marcas nas paredes. Gabriel entendeu naquele momento que era real, que tudo aquilo que sua mãe tinha contado era verdade, que existia algo muito errado no mundo, que existia algo que caçava crianças desobedientes e as levava para lugares onde ninguém conseguia encontrar. Gabriel tentou se proteger, tentou se esconder embaixo de uma mesa quebrada, tentou se fechar em um espaço fechado, mas o bicho-papão simplesmente apareceu ali, sem ter aberto a porta, sem ter quebrado nada. Apenas apareceu, como se tivesse sempre estado ali esperando. E então, Gabriel desapareceu. Desapareceu não porque o bicho-papão o comeu, desapareceu porque o levou para aquele lugar. Aquele lugar entre a realidade e o pesadelo. Aquele lugar onde as crianças capturadas ficam presas eternamente. Seus pais o procuraram por semanas. Procuraram em cada lugar. Procuraram na polícia. Procuraram com cães. Procuraram na vizinhança inteira. Nunca encontraram Gabriel. Mas, às vezes, em noites muito escuras, quando tem tempestade, as pessoas da vizinhança escutam um som vindo da casa queimada. Um som que parece ser um grito de criança. Um grito que é ao mesmo tempo desesperado e resignado. Um grito que parece estar vindo de muito longe. Um grito que parece estar vindo de um lugar que não existe no mapa. E sabem que é Gabriel. Sabem que ele está lá, presos, junto com outras crianças, observado pelo bicho-papão, alimentando a existência dele com seu medo infinito. Porque o bicho-papão não se cansa, não para, não desiste. Está sempre observando. Está sempre esperando, está sempre procurando pela próxima criança que vai cometer o erro de desobedecer. A próxima criança que vai entrar em um lugar escuro onde não deveria estar. A próxima criança que vai aprender tarde demais que algumas histórias não são histórias. Snow Avis. E quando você ignora um aviso, o preço é a eternidade.